Conversa de bastidor com Malu Gaspar. Hoje a Malu Gaspar gravou o comentário dela e você ouve agora. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia aos ouvintes da CBN. Bom, hoje o comentário vai ser gravado porque eu estou num voo, mas eu queria contar para vocês de uma apuração que eu publiquei hoje no meu blog, no site do Globo, sobre a investigação que a Polícia Federal está fazendo no fundo de pensão dos funcionários do governo do Amapá, o AMPREV, Amapá Previdência. Esse fundo teve uma operação sobre o fundo na sexta-feira. A Polícia Federal fez uma devassa e a Justiça afastou do cargo o Jocildo Lemes, que é o presidente da AMPREV, um dos indicados pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para comandar esse fundo. Ontem, segunda-feira, no blog, a gente já tinha mostrado que nas reuniões que decidiram os aportes de recursos nesse fundo, o Jocildo Lemos e um colega dele, o José Milton Gonçalves, tinham atropelado os outros conselheiros, mesmo diante da resistência deles de colocar dinheiro no Master, porque àquela altura o fundo já tinha colocado 200 milhões de reais no Master e ainda os indicados do Alcolumbre queriam colocar mais 100 milhões. E naquela época já se sabia da história dos gerentes da Caixa que tinham sido exonerados do cargo porque tinham se recusado a colocar 500 milhões de reais em letras financeiras do Master, porque olharam para o balanço do Master e viram que era uma instituição arriscada, e inclusive na época eles citaram até o risco de solvência da instituição. Pois bem, essa investigação da Polícia Federal está toda embasada em uma auditoria do Ministério da Previdência, uma auditoria sigilosa, a qual a gente teve acesso no blog, que mostra mais detalhes de como esse processo aconteceu, diz que o processo foi feito sem os devidos controles de verificação do investidor, sem controles dos critérios do próprio fundo, que em geral diz que não se deve aportar muito dinheiro em uma única instituição. E essa auditoria mostra que na primeira reunião em que se decidiu colocar os primeiros 200 milhões no Master, assim que se tomou a decisão, esse mesmo Jocildo Lemos disse para os companheiros dele do Comitê de Investimentos da AMPREV que aquela decisão tirou um peso das costas dele. Foi assim mesmo, e essa reunião foi em 12 de julho de 2024, a declaração foi recebida com risos dos colegas deles, do Jocildo, e a cena aparece na descrição dessa primeira reunião feita na auditoria sigilosa do Ministério da Previdência, e ele ainda falou, assim que ele terminou de votar, né, o aporte no Master, diz que havia ônus e bônus de todas as lições e atribuições da vida. Na conclusão da Polícia Federal e até do próprio Ministério da Previdência, isso sugere que o Jocildo estava sob pressão para fazer esses aportes de 200 milhões de reais. No total, o Amapá Previdência aportou 400 milhões de reais em letras financeiras do Banco Master, que foi considerado pelo Ministério da Previdência e pela Polícia Federal agora e pela Justiça nessa decisão que autorizou a operação sobre o fundo do Amapá, uma atitude muito arriscada. Eles são acusados de gestão temerária dos recursos dos aposentados do Amapá. E a gente sabe que daqui para frente o alvo é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, responsável pela indicação desses conselheiros e também a pessoa que influenciava e influencia quase tudo no governo do Amapá. Então, a gente pode esperar, a partir dessa operação que recolheu celulares, recolheu computadores, recolheu muitos documentos no Fundo de Pensão do Amapá na sexta-feira, que vem mais por aí. E aí quem tem a temer com isso, no momento, é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que, além de tudo, é uma pessoa próxima aí do pessoal do Banco Master,
está segurando o sigilo do Daniel Vorcaro a partir de uma decisão do ministro Dias Toffoli. A gente sabe, né, de todas as conexões políticas que o Vorcaro tinha. Essa investigação da Polícia Federal tem potencial para causar bastante dor de cabeça para o Davi Alcolumbre. Bom, gente, é isso. Estou de volta na quinta-feira com vocês aqui na CBN. Uma boa semana para todo mundo.